Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na vida e nas ideias revolucionárias de um dos pensadores mais importantes da psicologia, Carl Gustav Jung. Ele não só mapeou a psique de um jeito novo, como também embarcou numa jornada pessoal, e bem radical, para dentro dela. É essa jornada que a gente vai explorar agora. Bom, para começar, essa citação aqui já diz tudo. Para o Jung, a psicologia não era só uma teoria de livro, sabe? Era uma experiência vivida, na pele. As ideias mais profundas dele nasceram dessa viagem interior super intensa, que ele fez para tentar entender o sentido da própria vida. E essa viagem começou bem cedo. Desde criança, o Jung sentia um conflito, uma tensão, sabe? Entre a realidade do dia a dia, o mundo exterior, e um outro mundo interior, que era gigantesco e bem misterioso. Ele chegou a descrever essa sensação como se ele tivesse duas personalidades. A personalidade número um era o menino comum, indo para a escola, lidando com as inseguranças normais da idade, mas a personalidade número dois, nossa, era outra coisa. Era como um homem velho, fora do tempo, que se sentia conectado não com as pessoas, mas com a natureza, com os sonhos, com Deus. Essa dualidade foi a base da vida dele e, claro, plantou a semente de todo o trabalho que ele faria depois. E a força desse mundo interior ficou bem clara numa visão que ele teve com uns 12 anos. Uma visão, assim, bem chocante. Ele imaginou Deus sentado num trono de ouro, soltando um excremento gigante que simplesmente destruiu o teto da catedral da cidade dele. Pensa na imagem. Era algo terrível, uma blasfêmia, e ele lutou por dias para não pensar naquilo com medo de ir pro inferno. Só que quando ele finalmente se permitiu encarar essa visão de frente, a reação foi totalmente contrária do que ele esperava. Em vez de se sentir condenado, ele sentiu uma graça, uma iluminação. Essa experiência libertou ele e ensinou uma lição que ele nunca esqueceu. A verdade que vem de dentro, às vezes exige que a gente quebre até as tradições mais sagradas. E essa coragem de questionar as regras acabou definindo a carreira dele, especialmente no relacionamento com seu mentor, o Sigmund Freud. O que começou como uma parceria que tinha tudo para dar certo, logo virou um confronto de ideias que mudou a história da psicologia. Então, o ponto principal da discórdia está aqui. Para o Freud, o inconsciente era basicamente um porão onde a gente guarda traumas e desejos sexuais reprimidos da infância. O Jung olhou para isso e achou limitado. Ele começou a se perguntar, mas será que é só isso? E se a libido não fosse só energia sexual, mas uma força de vida mais ampla? E se o inconsciente não guardasse só as nossas memórias, mas também uma camada mais antiga, universal, que todos nós compartilhamos? Defender essas ideias teve um preço bem alto. Depois que ele rompeu com Freud, o Jung ficou completamente sozinho, profissionalmente falando. A comunidade da psicanálise, que via ele como o sucessor natural do Freud, virou as costas. Ele foi taxado de místico, o que naquela época era praticamente um xingamento no meio científico. Esse período de isolamento forçado acabou se tornando a grande provação da vida dele. Sem o apoio dos colegas, o Jung não teve escolha. Se voltou para dentro e começou a exploração mais perigosa e, ao mesmo tempo, mais importante da sua vida. Um mergulho de cabeça no próprio inconsciente. Olha que loucura! Em 1913, ele teve uma visão apocalíptica de um mar de sangue inundando a Europa. A primeira reação dele foi achar que estava ficando louco. Mas aí, meses depois, a Primeira Guerra Mundial começou. Naquele momento, ele entendeu que a visão não era sobre a loucura dele, mas era uma erupção de um inconsciente coletivo que estava pressentindo a catástrofe. Foi aí que ele tomou a decisão. Em vez de fugir desse mundo interior, ele ia entrar nele de propósito. E nesse mergulho, ele não encontrou ideias abstratas. Ele encontrou figuras vivas, autônomas. Tinha um Filemon, que era um velho sábio com asas. A Salomé, uma figura feminina, sedutora, mas cega. Uma serpente que representava o adversário. Para ele, isso não era fantasia. Eram personificações de forças da psique que existem em todos nós, o que ele depois chamou de arquétipos. O Filemon, que era tipo um guru interior para ele, o ensinou que a psique é um mundo real, objetivo, e que os pensamentos não são coisas que a gente tem, mas são como seres vivos com vida própria que acontecem dentro de a gente. Ele descobriu que a alma não é só um conceito, mas uma realidade viva. Depois de anos nessa jornada super perigosa, o Jung voltou não com a loucura, mas com um mapa. O mapa da alma que ele chamou de o caminho da individuação. A individuação é a ideia central da psicologia dele. É basicamente o processo de se tornar quem a gente realmente é.
E não é sobre ser perfeito, não. É sobre ser completo, inteiro. É sobre integrar todas as nossas partes, a luz e a sombra, para a gente se tornar um indivíduo unificado. E, para a gente conseguir navegar nesse caminho, o Jung nos deu esse mapa aqui com alguns pontos importantes. A persona, que é a máscara que a gente usa socialmente, a ânima ou o ânimos, que é a nossa alma feminina ou masculina interior, o inconsciente coletivo, que é esse oceano gigante de memórias ancestrais que todos nós compartilhamos, cheio de arquétipos, que são esses padrões universais, como o herói, a mãe, o sábio. E no centro de tudo está o self, que é o objetivo da jornada, o símbolo da totalidade. O Jung reparou que durante esse processo todo, ele começou a desenhar espontaneamente figuras circulares. Só depois ele foi reconhecer que aquilo eram mandalas, um símbolo super antigo presente em várias culturas. Para ele, a mandala se tornou a expressão máxima do self, um símbolo de ordem, de integração e de totalidade da psique. Então, no fim das contas, qual é o grande legado que o Jung deixou? Bom, vai muito além de tratar neuroses. O que o Jung nos deixou foi um jeito de pensar o crescimento pessoal e espiritual. Ele trouxe a alma de volta para a psicologia, mostrando que a vida não é só sobre se adaptar à sociedade. É sobre responder a um chamado interno para se tornar uma pessoa completa e encontrar significado nessa conexão com o nosso vasto mundo interior. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. O Jung dizia que o maior perigo de todos é a vida não vivida. Sabe, aquelas partes da gente que a gente ignora? Para ele, muitos problemas psicológicos vinham daí. Então, a pergunta que o trabalho dele deixa pra gente é: que parte desse nosso universo interior ainda está lá, esperando para ser descoberta?